Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um aqui presente nesta noite. Quero dizer àqueles que nos visitam que são todos bem-vindos. Nosso coração se alegra em ver também irmãos queridos que estávamos com saudade, né? Seu Exaltino, Dona Ruth, amamos vocês, sejam muito bem-vindos. A todos que aqui se encontram, o pessoal de Paú, glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Lucas capítulo 15. Lucas 15, nos versículos de 11 a 31. Mesmo assentado, eu peço para que você possa acompanhar a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me as partes dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para teu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela tua santa palavra. Palavra que é santa, que é maravilhosa, que é tão rica, Senhor, tão rica, que nós podemos achar tesouros infinitos aqui. Mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu fale segundo a tua vontade. Que não saia de mim, Senhor, nenhuma palavra que não seja aquilo que o Senhor ordenar. Que o Senhor abençoe o povo que aqui se encontra, que aqueles que estão ouvindo, que hoje seja dia de salvação. Que hoje seja dia, Senhor, de engrandecimento do teu nome, que seja dia de festa no céu. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
Eu peço para que você continue com a Bíblia aberta, porque nós vamos expor o texto, e se trata de um texto grande. Então eu preciso que você acompanhe a leitura para você entender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta noite. O tema da mensagem é o Deus que abraça. O Deus que abraça. Essa parábola, que é a parábola do filho pródigo, é uma das parábolas mais lindas que Jesus já proferiu e uma das mais conhecidas. E ela só se encontra aqui no livro de Lucas. E ela começa no versículo 11 com a seguinte palavra: continuou. Jesus continuou. Continuou o quê? Porque antes Jesus tinha contado duas parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e agora ele conta uma terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. Todas três fazem parte de um conjunto de parábolas. Por isso que ele está dizendo, continuou. Ele tinha acabado de contar duas e estava contando a terceira. E por que Jesus está contando essa parábola? Vocês sabem que a parábola é uma história verdadeira ou fictícia, não tem, mas que tem um ensinamento por dentro, por trás dela. Jesus estava querendo ensinar algo. E que algo era esse? No começo do capítulo 15, Jesus estava comendo com os publicanos, com os pecadores, com as meretrizes, com aqueles que eram rejeitados da sociedade. E os fariseus, os escribas, aqueles que eram os religiosos da época, que guardavam a lei, que eram certinho, que faziam tudo certinho, que estavam sempre no templo, vem Jesus comendo com os pecadores e fala assim: o senhor come com pecador, o senhor não é santo, quem é você para nos ensinar alguma coisa? Você vive no meio desse povo. Então Jesus conta três parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, em que ele diz que um pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 no monte e foi atrás dessa que se perdeu, e quando ele achou, ele volta e faz uma festa por ter achado aquela ovelha perdida. E ele diz que semelhantemente a festa no céu quando um pecador se arrepende. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. Uma mulher perdeu uma dracma, que era uma moeda da época. Então o que ela fez? Ela varreu a casa, ela acendeu uma candeia, uma lamparina, e começou a iluminar e procurar aquela candeia nos lugares escuros até achar. E quando ela achou, ela chama seus vizinhos para dar uma festa. E Jesus diz mais uma vez que semelhantemente há júbilo no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus conta uma terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, daquele que se perde e o pai então reconcilia com o filho. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está explicando por que ele comia com pecadores. Jesus está dizendo que assim como o pastor perdeu as ovelhas e foi atrás daquela que se perdeu, Jesus é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida. Da mesma maneira que a dracma que foi perdida e foi iluminada para ser achada, o Espírito Santo ilumina o pecador para ser achado. E da mesma maneira que o pecador, o filho perdido, o pai anseia por encontrá-lo. Jesus está dizendo que a Trindade Santa está envolvida na busca, agindo nesse mundo, nesse complô santo, tentando e buscando aquele que havia se perdido. E Jesus disse, então, vai contar a história essa terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. E ele diz que, ele começa contando a parábola dizendo que um homem tinha dois filhos. E o mais moço dele disse o seguinte para o pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Nessa parábola do filho pródigo, há três personagens que a gente chama de personagens principais. O filho mais novo,
que representa, que Jesus, lembra que Jesus está respondendo aos fariseus, por que ele comia com pecadores. Então o filho mais novo vai representar os pecadores, os publicanos, aqueles que eram rejeitados da sociedade, aqueles que viviam em pecado. O filho mais novo representa aqueles que não tinham religião, que não estavam na igreja. O filho mais novo representa esse tipo de pessoa. O pai representa Deus Pai, que na pessoa de Jesus veio buscar o perdido. E o filho mais velho representa os fariseus, os escribas, aqueles que eram os religiosos, que estavam na casa de Deus, que faziam tudo certinho. E Jesus então conta essa parábola, que é das 3 parábolas a mais ricas em detalhes. E aqui nós vamos ver vários detalhes, várias lições que vão nos ensinar. E aqui ele começa dizendo, contando a história de um homem que segue as inclinações da carne e do coração. E esse homem é o filho mais novo. E o que esse filho mais novo pede? Ele vira para o pai e fala assim: pai, me dá a herança. Aqui é um tom de frieza nas palavras do filho. Nós temos que entender que esse filho, ele era o mais novo, e ele pede a herança para o pai. Naquela época, um pai só poderia dar a herança enquanto estivesse vivo de 2 maneiras. Ou ele deixaria um testamento, falando assim: olha, quando eu morrer, fulano vai herdar isso, ciclano vai herdar isso. A outra maneira, ele poderia, se quisesse, dar a herança para os filhos, mas enquanto vivo ele ia usufruir daquilo ali, e os filhos só poderiam usufruir, vender ou fazer qualquer coisa depois da morte do pai. Mas esse filho faz algo escandaloso para aquela época. Ele pede a herança para o pai. Isso é algo tão escandaloso que talvez essa parábola do filho pródigo poderia ter outro nome, que talvez a gente pudesse chamar ela de a parábola dos escândalos, de tantos escândalos que nós vamos ver no relato de Jesus para aquela época. Porque cada vez que Jesus relatava a parábola, aqueles que ouviam a Jesus ficavam escandalizados, porque várias coisas que Jesus vai contar nessa parábola jamais aconteceram naquela época. Quando ele conta que um filho mais novo pediu herança para o pai, ele estava contando algo escandaloso, porque naquela época, nunca um filho falaria isso para o pai. Porque quando ele fala assim: pai, eu quero herança, é a mesma coisa que dizer para o pai assim: pai, eu quero que o senhor morra. Porque o que me interessa do Senhor é apenas o seu dinheiro. E outra coisa, ele está dizendo para o pai: pai, eu não quero ter obrigação nenhuma com o Senhor. Lembra que ele era o filho mais novo? E quando o pai ficasse velho, talvez acamado, incapacitado, doente, quem tinha a responsabilidade de cuidar do pai na sua velhice era o filho mais novo. Quando ele pede a herança ao pai, ele está falando assim: pai, eu não quero cuidar do Senhor, eu não me interesso pelo Senhor, em outras palavras, eu quero que o Senhor morra. Aquele era um escândalo tão grande, que na história do Oriente, da região que Jesus viveu, não há nenhum relato até hoje de um filho que fez isso. Tamanho é o escândalo, tamanho era a afronta. E quando Jesus contou isso, as pessoas ficaram escandalizadas. E a herança poderia ser dividida da seguinte maneira: 2/3 iria para o filho mais velho e 1/3 iria para o filho mais novo. Mas aqui a gente vê outro escândalo. O que o pai faz? O pai dá a herança. Olha o versículo de número 13. O pai dá a herança, e o que esse filho mais novo faz? Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O pai dividiu, deu 2/3 para o filho mais velho e 1/3 para um filho mais novo. Nós temos que lembrar, queridos, que nós estamos falando de uma época rural, em que o pai provavelmente deveria ser um homem bem rico, abastado, tanto que ele tem vários servos. Então ele devia ter muita terra, muita propriedade, muito gado, muitos funcionários.
Você lembra que Augusto acabou de ler aqui em Hebreus, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele foi com 380 servos da sua casa para guerrear. Então provavelmente ele tinha muitos servos, né? E era uma propriedade grande. Mas diz o texto que, passados não muitos dias, o filho juntou tudo que era seu, ou seja, ele herdou a propriedade e vendeu. Só que naquela época vender uma propriedade não era algo fácil, nem rápido. Ele vendeu rápido, provavelmente vendeu barato, ou provavelmente vendeu para alguém que não era nem da família, pode ter vendido até para um gentio. E isso era um escândalo, não só para o pai, mas para todos que viviam ali. Lembra que havia vários empregados, talvez muitos empregados ficaram desempregados, muitos servos tiveram que servir uma pessoa que não gostavam, então eles ficaram enraivecidos, tristes, com aquele filho, com a atitude daquele filho. Ele vendeu tudo e botou o dinheiro no bolso e foi para uma terra distante. Por que ele foi para uma terra distante? As pessoas daquela época, do Oriente, daquela vida agrícola, eles tinham um grande apreço pela terra. E quando ele vendeu tudo, eles se sentiram desonrados. Se ele ficasse ali, provavelmente aquelas pessoas iriam zombar dele, tratar ele com desprezo, bater nele ou até matá-lo. Então ele vai para uma terra distante, porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele corria risco de vida. Na época de Jesus, muitos jovens largavam o interior, como nos dias de hoje, e iam para Roma ou para Antioquia, para curtir os prazeres da vida daquela época, para curtir a bebedice, para curtir as mulheres, para curtir os Jogos Olímpicos, para curtir as farras. Então esse jovem queria isso, tanto é que o texto vai dizendo o seguinte, que lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra dissolutamente tem dois sentidos. Um é o sentido de dissipar, ou seja, de gastar com coisa errada, gastou com o que não prestava. E a outra coisa é extravagantemente, ou seja, no sentido de viver de acordo com seus impulsos. Em outras palavras, ele foi seguir o seu coração, o desejo da carne, aquilo que a carne queria, o seu coração queria, ele foi fazer. Então ele foi gastar com os prazeres desse mundo, com bebedice, com mulher, com fartura e com outras coisas. Ele não pediu a fortuna do pai para dizer assim, pai, me dá esse dinheiro aí, porque eu vou multiplicar. O Senhor vai ter honra de mim, o Senhor vai ficar orgulhoso de mim, pai. Eu vou multiplicar os nossos bens, eu vou fazer o Senhor se sentir feliz e orgulhoso de mim. Não, pelo contrário, ele juntou tudo e gastou tudo, mas gastou com tudo que era pó, e isso tudo acabou. Sabe, queridos, você conhece gente assim, que vira e fala assim, pai, o Senhor não sabe o que é melhor para a minha vida, eu que sei o que é melhor para a minha vida. Eu não quero mais viver debaixo das suas leis, das suas ordenanças. Eu sei o que é melhor para mim, eu quero viver o aqui e agora, eu quero curtir a vida, eu quero viver os prazeres, eu quero seguir meu coração, eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade, eu não quero estar debaixo do seu cabresto, debaixo da sua vontade, porque eu sou um carrasco, o senhor não sabe o que é melhor para mim. Você conhece gente assim? Esse é o filho mais novo. É aquele que não quer obedecer, não quer estar debaixo do senhorio de Deus, mas quer viver o aqui e agora, que quer seguir seu coração, que quer fazer a vontade da carne, que quer gastar aquilo que ele tem com aquilo que não presta. E o que aconteceu? Nós vamos ver a seguir a história de um homem descobrindo por experiência pessoal que os caminhos do pecado são dolorosos. Olha o versículo de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. A palavra pródigo
Às vezes tem gente que acha que é prodígio, né? Mas é pródigo, ou seja, gastador. É isso que esse filho fez, ele gastou tudo. Tudo. Entrou no cheque especial, estourou o limite do cartão, deu cheque sem fundo, ele não tinha nada, ele gastou tudo. Tudo que ele tinha. Tudo aquilo que o pai lhe deu, ele gastou dissolutamente em coisas vãs, em coisas que não prestam, em coisas que não edificam. Sabe, queridos, nós temos vivido um tempo semelhante. Tem muita gente vivendo hoje como um filho mais novo. Tem muita gente gastando aquilo que Deus deu para ele com coisa que não presta. Tem gente gastando seu tempo, sua saúde, seus dons, seus talentos com o Facebook, com o WhatsApp, com o TikTok. Não tem tempo para a palavra, não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, porque tem vivido a vida dissolutamente, gastando o seu tempo com aquilo que não presta, que não edifica. E o resultado foi o quê? Não só ele perdeu tudo, como diz o texto que sobreveio àquele país uma grande fome. Não bastasse aquele rapaz perder tudo, agora ele passa a ter fome e necessidade, passar necessidade. Então o versículo 15 diz que então que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Diz o texto que ele se agregou. A palavra agregou no original significa grudou. Ele grudou, igual um chiclete, um carrapato. Por quê? Lembra que ele era um estrangeiro em terra estranha. Enquanto ele tinha dinheiro, ele era bem visto, bem recebido, todos gostavam dele, mas acabou o dinheiro, acabou a amizade, acabou o amor. E o que ele fez? Ninguém queria saber dele, então ele grudou nas pessoas, porque ele estava passando fome e necessidade, ele não tinha nada. E no Oriente havia o costume de o seguinte: quando a pessoa queria se livrar de alguém que era chato, algum hóspede inconveniente, o que ele fazia? Ele dava uma tarefa para essa pessoa que ele sabia que ele ia recusar. Então ele olhou para aquele jovem e falou assim: esse rapaz é judeu, eu sei o que ele não gosta, ele não gosta de porco. Judeu odeia porco. Então ele falou assim: vai guardar dos meus porcos, quem sabe assim eu me livro desse homem. Mas sabe o que ele fez? Ele aceitou a tarefa. E ao aceitar a tarefa, aquele jovem estava abrindo mão da sua religião, porque o judeu não podia ter contato com o porco, porque ele seria considerado imundo e não poderia fazer então parte do templo. E ao fazer isso também, ele abriu mão da sua cultura, porque ele era judeu. Era a coisa mais horrível que tinha para um judeu, era cuidar de porco. E ele foi. E assim é o pecador que se afasta de Deus. Cada passo que ele dá longe de Deus, ele vai se afundando cada vez mais. Ele se afasta de Deus, ele perde a sua fé, ele perde a sua cultura, ele perde a sua identidade. E diz o texto então, no versículo 16, que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarroba é um tipo de vagem, não é lavagem, é vagem. Quantas vezes eu li esse texto e achava assim: nossa, esse cara queria comer lavagem. Não, gente, é uma vagem, uma planta. Existem dois tipos de alfarrobas naquela região do Oriente. Existe a alfarroba que é chamada de pão de São João, que é uma vagem doce, gostosa e nutritiva, que é chamada de pão de São João, porque muitos acreditavam que João Batista comia dela no deserto. Ela era gostosa, docinha e nutritiva. Mas existia um outro tipo de alfarroba, que era uma alfarroba espinhenta, que dava na raiz da planta, que era amarga e não tinha valor nutritivo. Essa planta que ninguém queria é que eles davam para os porcos, e era essa que ele queria comer.
Só que tinha um problema: ninguém dava nada para ele. Sabe, queridos, eu fico vendo que as pessoas trocam Deus pelo mundo, pelas amizades do mundo, achando que os amigos do mundo são melhor que Deus. Mas quando vem a necessidade, quando aquilo que você pode dar para as pessoas do mundo, você perde aquilo, o seu dinheiro, o seu status, essas pessoas não querem mais saber de você. Elas te rejeitam. E foi isso que esse jovem fez. Ele foi rejeitado. Ninguém queria ajudar ele. Provavelmente muitas daquelas pessoas estiveram no banquete que ele deu, porque ele vivia em orgias, em banquetes, em festa, ele gastou tudo. Alfarroba, queridos, era um símbolo da mais profunda pobreza e miséria. Esse jovem chegou no fundo do poço. Não tinha mais para onde olhar. Ele podia olhar para um lado, ele podia olhar para o outro lado, podia olhar para trás, podia olhar para frente, podia olhar para o chão. Não tinha saída. Mas tinha um lugar que ele podia olhar. Ele podia olhar para o céu. Ele podia olhar para cima. E foi o que ele fez. Olha que o versículo de número 17. Aqui nós vamos ver um homem acordando do seu estado de pecado e buscando o arrependimento. Olha o versículo de número 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Aqui a gente vai ver que a fome foi uma bênção na vida desse homem. Sabe, queridos, às vezes a gente fica achando que as lutas, os problemas, as dificuldades, os espinhos da vida, os dissabores da vida, é sinal de que Deus não nos ama. Mas nós estamos vendo aqui que na vida desse jovem, a fome foi uma bênção, porque Deus usou a fome, a miséria e a necessidade para esse homem voltar para a casa do pai. Quem sabe nessa noite você que está aqui, ou você que está nos ouvindo nessa transmissão, está passando por lutas, por dificuldades, e quem sabe é Deus trabalhando na sua vida para que você volte para Deus. Pare de reclamar. Deus sabe o que é melhor. E Deus usou isso. E diz o texto que ele caindo em si. A palavra caindo em si, nós podemos ver 3 sentidos aqui. Significa levantar-se de um pesadelo. É como se esse jovem tivesse tendo um pesadelo, de repente ele acordasse e falasse assim: gente, eu morava na casa do meu pai, lá eu tinha comida, cama, roupa lavada, eu tinha tudo, eu era o filho do dono. E aqui eu estou passando fome, necessidade, ninguém me recebe, eu estou vivendo um pesadelo. É esse o sentido, ele acordou. Em segundo lugar, é sair do estado de loucura, esse é o sentido. E voltar à sanidade, é voltar a ter saúde mental. É como se ele tivesse dito assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Que loucura que eu fiz? Eu larguei a casa do meu pai para trocar tudo aquilo por isso, e agora eu não tenho nada. Que loucura que eu fiz. Terceiro lugar, caindo em si, vai nos ensinar uma coisa. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde e o pastor vai buscar. Na parábola da dracma perdida, a dracma se perde, a senhora vai buscar. Mas na parábola do filho pródigo, quem se perde não é coisa, não é um animal, mas é um ser humano. E o pai não vai buscar. Ele deixa ele ir. E por que ele deixa ele ir? Porque aquele jovem precisava ir até o fundo do poço para reconhecer que estava perdido. Porque só quando ele reconheceu que estava perdido é que ele voltou para a casa do pai. Ele precisava cair em si. É por isso, irmãos, que às vezes Deus está tratando com pessoas e nós não podemos e não devemos cometer o erro de botar panos quentes quando Deus está tratando com a pessoa, porque essa pessoa precisa cair em si
para voltar para Deus, para se arrepender e voltar para Deus. E foi isso que aconteceu. O que esse jovem fez? Ele abandonou a casa do pai em busca de fartura, de prazeres, de alegria, de fama. E o que foi que ele encontrou no pecado? Ele encontrou tristeza, fome, abandono e desprezo. É assim com a vida daquele que abandona Deus. Porque o pecado, irmãos, é um Senhor severo. Ele não perdoa ninguém. Ele vai colocar o pecador no chão, lá no pó, porque é isso que ele quer. Ele não ama. Ele é um Senhor severo e duro. E esse jovem encontrou isso. E diz o texto, então, agora no versículo 18 e 19, nós vamos ver o seguinte: um homem se convertendo a Deus em verdadeiro arrependimento e fé. Olha o versículo 18 e 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A pergunta que nós temos que nos fazer, irmãos, é: será que esse jovem verdadeiramente se arrependeu? Ou será que ele agiu assim porque ele perdeu o dinheiro? Às vezes ele perdeu o dinheiro, ele está numa situação assim, fala: é melhor eu ir lá para a casa do meu pai, que lá eu encontro as coisas. Eu tenho, por pior que seja lá, é melhor do que aqui. Mas será que esse jovem se arrependeu de verdade? Aqui nós vamos ver os passos de um arrependimento. E na vida cristã, arrependimento é essencial. A pregação de João Batista era: arrependei-vos. A mensagem de Jesus Cristo é: arrependei-vos. E ninguém pode chegar diante de Deus sem arrependimento. E o que fez esse jovem se arrepender, o que fez esse jovem se voltar para o Pai, foi o arrependimento. Primeira coisa que nós vemos é que ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Arrependimento, irmãos, é metanoia, é mudança de mente, é mudança de direção. Aquele jovem estava lá e falou assim: agora eu vou voltar para o Pai. Isso é arrependimento. Eu estou no mundo, agora eu vou voltar para a igreja. Eu estou no pecado, agora eu vou voltar para Deus. Se antes eu vivia no pecado, agora eu quero viver em santidade. Isso é arrependimento, é metanoia, é mudança de caminho. Mas não é só isso, é abandono do passado. Ele falou assim: levantar-me-ei e irei. Ele abandona todo o seu passado e vai. Sabe, queridos, eu já ouvi isso da boca de crente, dizendo o seguinte: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Coitado. Coitado. Ou nunca entendeu, ou nunca se converteu. Você pode vir para Deus do jeito que você está. Você pode vir no vício, no pecado, cheio de um coração podre, mas se você vier diante de Deus, Deus vai te transformar. Você não pode vir diante de Deus e continuar da maneira que você está, senão você não teve um encontro com Deus, senão você não experimentou o verdadeiro arrependimento. E foi isso que ele fez. Agora preste atenção numa coisa muito interessante: voltar para a casa do pai. Aquele jovem estava colocando a sua vida em risco. Lembra que era uma fazenda com propriedade, com vários servos. Muitos daqueles pessoas que trabalhavam lá a propriedade foi vendida. Aquelas pessoas tinham raiva daquele jovem. Talvez voltar para casa ele seria humilhado, cuspido. Lembre-se que esse jovem não estava voltando rico, empoderado, cheio de fama, igual que as pessoas que vão para os Estados Unidos, né? Brasileiro que vai para os Estados Unidos e volta para o Brasil, cheio de celular, cheio de relógio, bancando tudo, chega todo posudo, né? Igual um pavão. Aí todo mundo fica: nossa, não sei o quê. Tá. Não, esse rapaz está voltando descalço, pobre, sujo, sem dinheiro no bolso. Ele seria humilhado,
talvez cuspido, talvez batessem nele, talvez até o matasse. Mas ele decide ir. Aquele jovem que era prepotente, agora se torna humilde. É essa a característica daquele que se arrepende. E diz o texto, que ele vira e fala assim: vou para o meu pai. Pela primeira vez ele chama seu pai, de meu. Ele fala, meu pai. No começo ele diz assim, pai me dá. Mas agora ele diz assim, vou para meu pai. Aquele que nasce de novo, aquele que se arrepende, que volta para Deus, o Espírito Santo está dentro dele, clamando, Abba, Pai. Agora ele vê Deus não como um carrasco, não vê um Deus apenas como um autoritário que é cheio de leis, de não faça isso, não toque aquilo, não coma aquilo, não faça isso, mas ele vai olhar para Deus como Pai. Ele vai olhar para Deus de outra maneira. E é isso que esse filho começa a ver. Então ele vai e diz assim, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei contra o céu, o judeu não falava o nome de Deus, então ele fala céu aqui, mas ele está dizendo assim, pequei contra Deus, eu pequei, e pequei contra ti, porque eu deixei de honrar o Senhor. E ele diz assim, trata-me como um trabalhador. Ele fala assim, olha, eu quero pagar aquilo que eu fiz de errado. Por isso que ele queria ser tratado como um trabalhador. Ele gastou tudo que o seu pai tinha dado para ele. Ele quer restituir o pai. É isso que o pecador faz. Ele quer restituir os danos que ele fez outrora no pecado. E ele continua, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pecador que se arrepende, ele sabe que a única coisa que ele merece é o inferno. Se você acha que merece o céu, você não teve um encontro com Deus ainda. Mas se você acha que não é digno do céu, se Deus te mandar para o inferno, que Ele está fazendo o que é justo, você está começando a ter um encontro com Deus. Foi isso que esse jovem disse, Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque ele nunca agiu como filho. E ele continua, trata-me como um dos seus trabalhadores. A palavra trata-me significa, em outra palavra, ou faz de mim. Em outras palavras, no original é molda-me. Ele está falando para o pai assim, pai, faz de mim, trata a mim, me molda semelhante a um trabalhador. Em outras palavras, ele está virando para o pai o seguinte, naquela época havia 3 tipos de servos na casa. Havia aquele que era o servo, que era um servo mesmo, um escravo, que fazia parte da família, vivia com a família, mas ele não era como um escravo aqui no Brasil não, ele podia ter outros escravos, ele fazia parte da família, ele podia comprar a sua alforria assim, depois ser livre, ele era considerado como parte da família. E aqui eu quero só lembrar para vocês uma coisa, que a gente acha que escravo é só negro, né? Naquela época o escravo era o loirinho do olho azul, tá? Então o racismo sempre teve de tudo quanto é lado. Porque a maldade está no coração do homem. E ele diz assim, e havia esse que era o servo, e havia o servo do servo, porque o servo, aquele que era escravo, podia ter escravos também. Fazia parte da propriedade, fazia parte daquele, mas existia o servo trabalhador. O que era o servo trabalhador? Era um freelancer, alguém que passava na região e falava assim, estou precisando de emprego, só tem emprego aí? Eu tenho, o que você sabe fazer? Eu sei consertar isso aqui, a porteira. Então vai lá e conserta a porteira, e trabalhava, não fazia parte da família, não fazia parte da propriedade, não tinha vínculo nenhum com pessoa, de uma hora para outra podia ser mandado embora, e é isso que esse jovem pede para o pai, pai, eu quero ser esse tipo de trabalhador, porque eu quero te pagar. Em outras palavras, ele está virando para o pai e está dizendo o seguinte, pai, eu nunca te dei lucro, eu sempre te dei prejuízo. O Senhor juntou um patrimônio, fez algo maravilhoso,
E o que eu fiz? Eu dissipei tudo, gastei tudo, eu desonrei o seu nome. Por isso o Senhor faz o seguinte: o Senhor pega eu que não me pega, eu não presto, eu não valho nada, mas o Senhor me molde, me faça um trabalhador, alguém que dê lucro para o Senhor, que dê prazer para o Senhor, que o Senhor tenha honra, que o Senhor sinta prazer em mim. Em outras palavras, faça de mim um vaso novo. É isso que o pecador arrependido quer, que Deus o transforme, que Deus quebre ele, que faça dele uma nova criatura e faça ele semelhante a Cristo. E ele continua. Eu lembro que eu estava vendo o testemunho de Augusto Nicodemos, e Augusto Nicodemos, eu não sabia disso, né? Esse doutor, né, da igreja presbiteriana, né, um homem tão sério, contando sobre a sua conversão, ele dizendo que ele era na juventude, né, desviou da igreja, motoqueiro, né, usava as coisas, droga, e ele conta que ele roubou um posto de gasolina. Pensa bem, né? E diz ele que quando ele converteu, a primeira coisa que ele fez foi lá no posto de gasolina, chamou o dono do posto de gasolina, falou assim: você lembra daquele assalto? Ah, lembro, tá. Pois é, sou eu. Aí o cara tomou um susto, né? Não, mas fique tranquilo, eu vim aqui e pagou para ele. Ó, qual o seu prejuízo foi esse? Pagou. É esse o desejo do pecador arrependido, irmãos. Ele quer restituir o dano que ele fez com o seu pecado. E ele continua. Agora nós vamos ver o seguinte: o arrependimento sendo prontamente aceito, gratuitamente perdoado e declarado justo por Deus. Olha o versículo de número 20 a 23. E levantando-se foi para seu pai. Veio ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias no pé. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos. Sabe, queridos, essa parábola não deveria ser chamada a parábola do filho pródigo, nem a parábola dos escândalos, porque aqui está cheio de escândalo para o pessoal daquela época. Ela deveria ser chamada a parábola do pai maravilhoso, porque o principal personagem da parábola não é o filho pródigo, nem o filho mais velho, é o pai. Porque esse pai é diferente de todo mundo daquela época. Olha o caráter desse pai. Primeiro, ele divide a herança. O pai não era obrigado a fazer isso, mas ele faz. Naquela época, quando um filho pedisse isso ao pai, a lei dizia que esse filho deveria ser apedrejado e morto. Mas ele não mata seu filho, ele dá a herança. E diz o texto que vinha ele longe. O filho mais novo estava voltando longe. A gente não sabe quanto tempo esse filho mais novo ficou longe de casa. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. Mas diz o texto que ele vinha longe e o pai já estava de olho nele e o avistou. E então ele disse assim: quando seu pai o avistou. As pessoas que estavam ao redor talvez tenham visto um mendigo, um fracassado, um esfarrapado, mas aquele pai viu seu filho. Ele disse: é meu filho. E ele viu de longe, porque aquele pai vigiava, ele orava, ele esperava que aquele filho um dia fosse voltar. Então diz o texto que ele, compadecido dele, ele teve misericórdia daquele filho. Por quê? Porque se aquele filho chegasse na aldeia, ele poderia ser apedrejado, talvez zombado ou até morto. Tamanha desonra que ele tinha feito para aquele povo. Mas então ele se compadeceu. O que ele fez? Ele sai correndo. Aquele pai sai correndo. Naquela época, queridos, um pai, uma pessoa rica de autoridade, jamais correria, porque isso era símbolo de humilhação.
Jamais correria, porque correr para uma pessoa rica, de autoridade, de poder, de alta posição, era sair da sua posição e descer os degraus da sua posição. Era se humilhar, e é isso que ele faz. Ele se humilha e corre e abraça. E por que ele abraça? Para salvar aquele filho. Porque aquele filho corria risco de vida. Ele poderia ser morto. Então ele abraça. Sabe, queridos, nesses dias de pandemia, a gente não está podendo nem se cumprimentar direito. Às vezes a gente sente falta de um abraço, de um calor humano, né? De um aconchego. Quantos de nós temos nos sentido solitários? Mas a palavra de Deus diz que Deus abraça o pecador arrependido. E Ele coloca no peito, e Ele aperta, e Ele sente o calor, a tristeza, as dores daquele pecador, e fala assim: agora você está comigo, você está protegido, você é meu filho. Ninguém da aldeia aqui vai te humilhar, ninguém vai te desprezar, ninguém vai te matar. Eu lembro que eu estava em São Paulo, lá perto do MASP. E quem conhece São Paulo sabe que loucura que é São Paulo. Você acha que já viu gente, você vai em São Paulo, você vai ver que você nunca viu tanta gente na sua vida. Eu lembro que eu estava perto do MASP, aquele monte de gente para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Tinha uma moça com uma placa assim, no meio da calçada assim: você quer receber um abraço? E muita gente passando para lá, sem conhecer aquela moça, parava e pedia um abraço. Como um abraço é bom. Como um abraço é reconfortante. Como um abraço é consolador. Como um abraço é fortalecedor. E Deus deseja te abraçar nesta noite, querido. Talvez você está precisando do abraço do Pai, do colo do Pai, de consolo, de conforto. E diz o texto que o Pai não só abraça, mas Ele beija. Beijar era um símbolo de reconciliação. Ele estava falando: meu filho, eu te perdoo, eu te reconcilio comigo. Eu tenho 2 filhos, Eduardo e Bianca. E eu sou um pai beijoqueiro. Beijoqueiro e grudento também. E a minha esposa, Ana Paula, às vezes ela brinca comigo, fala assim: tem razão desses 2 meninos ser tão grudado com você, são tão apegados a você. Você não para de beijar e de abraçar eles? Fala assim: eu beijo mesmo, abraço, beijo, cheiro, falo que amo. E a minha mais nova, que é a Bianca, ela tem tudo comigo, né? E não pode nem. Ela às vezes chega perto de mim e fala assim, ela começa assim, me dá um beijinho. Chega: pai. Aí a Ana Paula, minha esposa, já fala assim: pode parar, pode parar. Se você falar mais um pouquinho, seu pai vai te dar, porque ele não sabe falar não para você. Mas pai é assim com menina, né, irmãos? Pai é assim, né? Pai tem um negócio com menina, né, que é um negócio, a menina pediu, o pai derrete todo, né? O menino a gente já é mais durão, não sei porque a gente quer que ele vire, né, homem, machão, então a gente fica assim. Mas a menina, ela sabe, ela virou para mim um dia e falou assim: pai, conta para mim aqui, não é, eu sou o seu chamego, né? Aí eu falei assim: pior que é, você sabe que é, né? Você é meu chamego. E ele beija, irmãos. E então o que acontece é que aquele filho que esperava receber humilhação, desprezo, pedrada, encontra no pai abraço e beijo. E o texto continua dizendo: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Você lembra que o filho disse, quando ele caiu em si, que ele diz assim: irei para o meu pai e direi: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Só que aqui ele não fala isso. Ele não diz assim: trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa frase ele não completa. E por que ele não completa isso?
E aqui você precisa entender uma coisa. Esse filho ainda não tinha experimentado o verdadeiro arrependimento. O que passava na mente desse jovem? Que o problema dele com o pai era dinheiro. O que eu causei para o meu pai foi só apenas problema financeiro. Ele não imaginava que ele desonrou o pai, que ele envergonhou o pai, que ele disse para todos daquela sociedade que ele não amava o pai. Ele não entendia que o problema dele era de relacionamento, de não amar o pai. Mas quando ele vislumbrou o amor do pai, ele falou assim: não, eu não quero ser um trabalhador, eu quero ser seu filho mesmo. Ele reconheceu que o problema dele não era apenas de dinheiro, é porque ele não amava o pai e não conhecia o pai. Em segundo lugar, porque a herança, tudo que sobrou era do filho mais velho. Lembra que o pai dividiu a herança? Tudo que tinha era do filho mais velho. Se ele volta para lá, ele teria que obedecer ao filho mais velho, conviver dentro da casa. E ele não queria se relacionar com o filho mais velho, nem queria se relacionar com o pai. Mas quando ele entendeu isso, que ele viu o amor do pai, ele se dispôs a se humilhar e se a reconciliar com o pai e com o irmão mais novo. Sabe, queridos, pela primeira vez ele olha para o pai e não vê o pai como um carrasco, mas vê o pai como um pai de verdade. Como um pai de verdade. No versículo 9 e 10, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O filho mais novo sabe que não merece ser chamado de filho, que ele havia perdido a sua honra e os privilégios. Mas o que o pai faz? Ele manda trazer a melhor roupa, provavelmente a roupa do próprio pai. E a roupa era sinal de honra. Era quando um convidado da mais alta honra era recebido. Era costume daquela época pegar uma roupa do dono da casa e colocar sobre a visita. Então ele estava colocando a própria roupa do pai, a melhor roupa que o pai tinha sobre o filho, dizendo assim: meu filho, você é uma pessoa de alta honra. Quando ele colocou o anel no filho, era um sinal de autoridade. Olha, meu filho, você agora não é mais um servo nem um escravo. Você vai agora mandar nos servos e nos escravos, porque você tem autoridade. E a sandália era um sinal de filiação, porque somente os filhos andavam calçados, os escravos, os servos, os trabalhadores andavam descalços. Então ele está dizendo o seguinte: meu filho, você que está descalço, vai calçar, porque você é meu filho. E ele manda dar um banquete, uma festa. Naquela época, se um filho fizesse algo terrível para um pai judeu, o pai fazia um ritual de desfiliação, ou de excomungão, um ato de excomungar aquele filho, de rejeição. Era um ritual. Só que esse pai não faz isso. Pelo contrário, ele faz um ritual de recebimento, de acolhimento para aquele filho. E ele manda matar um novilho cevado. Quem é da roça aqui sabe, né? Quando tem festa na roça, né? Que tem casamento, o que geralmente faz? Quando vai vir muita gente, o que faz? Manda matar o quê? Um boi. E aí aquela churrascada, e aquele monte de gente, vai chegando gente, e aquela festa boa, e é muita gente comendo, e muita fartura. Então havia naquela época o costume de pegar um bezerrinho e deixar ele cevando, engordando, para que, se por acaso chegasse uma pessoa de alta honra, eles matavam aquele novilho e faziam uma festança. E é isso que esse pai faz. E aqui nós temos uma lição também importante. Augusto já falou isso pela manhã. Havia o costume naquela época, quando chegava um visitante, o dono da casa matava um cabrito, aspergia o sangue na soleira da porta. Faltou falar isso aqui.
tanto o dono da casa como o visitante pisavam no sangue e entravam dentro da casa, era um sinal de pacto. Era um sinal, era como se o dono da casa estivesse dizendo o seguinte: eu e você agora somos um. Só que esse pai não manda matar um cabrito ou uma pomba, ele manda matar o melhor. Para dizendo para o seu filho assim: o sangue que eu estou derramando aqui, você é um comigo. E Deus fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Deus não mandou nenhum anjo, nenhuma pessoa qualquer, mas Ele mandou o que tinha de melhor. Ele mandou o seu Filho derramar o seu sangue na cruz, para que a gente pudesse ser lavado por esse sangue, e então entrarmos na aliança com Deus, e agora sermos um com o Pai. Deus não mandou qualquer coisa, Deus mandou o próprio Filho. E Ele continua: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Sabe, queridos, na parábola da ovelha perdida, Jesus disse que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Na parábola da dracma perdida, diz que a pessoa que achou a dracma fez uma festa, e Jesus disse que há festa no céu para um pecador que se arrepende. E aqui o Pai também faz uma festa, dizendo que nós devemos nos alegrar com os pecadores que se arrependem. A alegria da igreja, do meu coração, do seu coração, deve ser em buscar aqueles que estão perdidos. Você tem que ter isso como um amor maior na sua vida. Você deve amar a Deus, mas deve amar o próximo. Você deve desejar ardentemente buscar os perdidos, ter alegria nisto. A igreja precisa sentir alegria quando um pecador se arrepende. E você tem sentido alegria nisso? Você sente alegria em falar de Jesus para o próximo? De falar de Jesus para o pecador? Você ora pelos pecadores e pelos perdidos? Você anseia para que as almas se rendam aos pés de Jesus? Mas só que o texto não termina aqui. E eu sei que eu estou me prolongando um pouco, mas eu peço que você preste atenção só mais um pouquinho. Jesus não termina a parábola aqui. Ele vai introduzir agora mais um novo personagem. Olha os versículos de número 25 a 31. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então ele lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós vamos ver o caráter do filho mais velho. Em primeiro lugar, diz o texto que ele chega e ele vê uma festa. E naquela época havia músicos e havia festa. Os músicos eram pagos. Então ele deve ter olhado assim e imaginado assim: alguém muito importante está sendo recebido, porque meu pai está gastando dinheiro. E ao invés de entrar na casa para saber quem é, ele fica do lado de fora. Manda chamar um servo, chama de longe. Fala assim: o que está acontecendo aí? Fala assim: o seu irmão mais novo foi achado, seu pai está dando uma festa, ele mandou matar o novilho cevado. E qual que deveria ser a reação desse filho? Poxa, meu irmão voltou, glória a Deus. Mas o que ele fala? O quê? Meu pai está fazendo isso? Então o pai sai
e tenta conciliar o filho mais velho. Fala: meu filho, vamos entrar. Não, pai, o senhor está pensando, o senhor é doido? Eu trabalho igual um jumento, igual um burro de carga, há tantos anos que eu trabalho para o senhor não tem amor por mim, o senhor não me reconhece, eu trabalho, o senhor não faz nada. Aí vem esse filho, seu bandoleiro, maconheiro, e gasta tudo lá que o senhor tinha, e o senhor vem ainda dar festa para ele. Aqui nós estamos vendo o caráter desse filho mais velho. Lembra, queridos, que o filho mais velho representa os fariseus, os religiosos da época. Diz o texto que esse rapaz que era certinho, que fazia tudo que o pai queria, agora está revelando o seu verdadeiro caráter. O problema do filho mais novo era o orgulho. Ele virou para o pai e falou assim: pai, o senhor não sabe o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim. E foi viver dissolutamente. O filho mais velho também tinha o mesmo pecado, que era o orgulho. Só que ele não tinha coragem de expressar isso. Então ele vivia cercado de uma máscara de religião. Ele não gostava do pai, ele não amava o pai, ele não conhecia o pai, mas ele vivia numa casca de religiosidade, fazendo apenas aquilo que o pai queria, uma troca. Eu faço e o senhor tem que me dar. Era isso que os fariseus queriam de Deus. Eu sou bom, eu sou justo, eu jejuo tantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, o senhor tem que me dar a salvação. E quando ele vê aquele pecador voltando, ele se sente enfurecido. Foi isso que os fariseus ficaram enfurecidos. O senhor tinha que estar com a gente. Se o senhor é o Messias, você tinha que estar com a gente, e não com esses pecadores. Nós somos bons, nós somos dignos, nós somos todos certinhos, mas por dentro o orgulho era o pecado deles. Eles não buscavam a glória de Deus, eles não amavam a Deus, eles não conheciam a Deus, eles queriam ser vistos pelos homens, eles queriam ser idolatrados. Era esse o desejo deles. E aqui nós vemos o caráter desse homem. Ele diz o seguinte: porque ele sabia que tudo que estava sendo gasto ali pertencia a ele, e ele se ira, ele fala assim: toda a minha herança agora o senhor está gastando com ele, já não bastou o que ele gastou, agora o senhor está gastando o que é meu. E ele diz assim: esse teu filho, ele não chama ele de irmão, ele não considera ele não amava o seu próximo, ele desonra o pai diante de todos os convidados, ele não, se recusa a entrar, ele estava afrontando o pai. Vira para todo mundo que está lá e fala assim: o senhor nunca me deu um cabrito. Ele fala mal do pai diante das pessoas, o que era uma mentira. O próprio pai diz o seguinte: olha, tudo que é meu é seu, e é verdade mesmo, porque a herança que sobrou era dele, ele podia fazer o que ele quisesse. Esse filho mais velho era tão igual ao filho mais novo, só que ele não tinha coragem de agir no pecado e viver no pecado. Ele era hipócrita, ele servia o pai por interesse e não por amor, ele desprezou o pai, ele chama o filho mais novo de teu filho. E por que Jesus conta essa parábola? Por que ele termina falando isso? Para nos alertar do perigo do fariseu que tem dentro de mim e dentro de você. Porque o filho mais velho representa os religiosos, aquele que vai na igreja, aquele que cultua a Deus. O filho mais velho é aquele que acha que o relacionamento com Deus é um relacionamento apenas de obrigação, de trabalho. Você conhece gente assim? Eu só vou na igreja o dia que eu estou escalado. O dia que eu não estou escalado, eu não vou na igreja. Você conhece gente assim? Olha, eu tenho servido a Deus, começa a ter problema, começa a resmungar de Deus, a reclamar de Deus. Esse é o filho mais velho. Cuidado com o seu coração, cuidado com o fariseu que há dentro de você. E Deus está nos alertando para isso. E agora eu queria trazer algumas aplicações e terminar. Em primeiro lugar, Jesus raramente chamava seus ouvintes de pecadores. Ele chamava seus ouvintes de perdido. Jesus veio buscar o perdido.
E esse deve ser o anseio da igreja, buscar aqueles que estão perdidos. Em segundo lugar, a filiação tanto do filho mais novo como do filho mais velho não depende do que eles fizeram, depende do amor do pai. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É por causa do amor de Deus que nós podemos ser considerados filhos de Deus verdadeiramente. Em terceiro lugar, e agora eu chamo a sua atenção para uma coisa. Preste atenção em nome de Jesus no que eu vou falar agora. Por favor. Lembra que Jesus disse na parábola da ovelha perdida, que quando aquele pastor achou a ovelha, ele deu uma festa? E ele disse que a festa no céu para um pecador que se arrepende, lembra? Quando a mulher achou a dracma perdida, ela chamou os vizinhos para fazer uma festa, e Jesus disse que diante de Deus os anjos se jubilam por um pecador que se arrepende, a festa no céu. E aqui no texto, na parábola do filho pródigo, está acontecendo uma festa. Lá estão os convidados, lá estão os servos. Lá está o filho mais novo, que era o grande pecador. Talvez um maconheiro, um ex-maconheiro, um ex-drogado, um ex-craqueiro, cheio de tatuagem, cheio de piercing, um doidão, não é não? Mas que se arrependeu e voltou para Deus, arrependido, lavado. Mas o texto diz que o filho mais velho, que era o certinho, que era o religioso, se recusa a entrar na festa. Sabe, queridos, Deus não manda ninguém para o inferno. É as pessoas que se recusam a ir para o céu. Porque não aceitam Deus como Ele é. Não aceitam as suas leis. Não aceitam os seus mandamentos. Eles se recusam a aceitar Deus como Ele é. Foi isso que esse filho mais velho fez. Eu não aceito as suas leis. Eu não aceito os seus mandamentos. Eu não aceito quem você é. E eu não vou entrar. Foi isso que os fariseus fizeram. Eles recusaram a Jesus Cristo, que foi quem Deus Pai enviou. Se um dia, lá no inferno, Jesus chegar na porta do inferno e abrir a porta do inferno e falar assim: ó, vocês que estão aí, vocês podem sair do inferno, vocês só têm que fazer uma coisa: me adorar e me amar. Quem quer sair? Sabe quantos vão sair? Nenhum. Eles vão preferir ficar no inferno, sofrendo eternamente, do que amar, adorar e louvar a esse Deus. Não se engane. O pecador odeia Deus. Ele não ama o Deus revelado na Escritura. E quando eu falo em Deus, eu estou falando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquele que se revelou na pessoa da Trindade. Ele não aceita isso, ele não ama isso, ele não quer se subordinar à lei de Deus. É por isso que tem tanta gente que sai da igreja. Porque ele vem para a igreja, ele até começa, mas quando ele começa a conhecer esse Deus, quando ele começa a ver os mandamentos de Deus, ele fala assim: ah, eu não quero esse Deus para mim. Eu quero voltar para o mundo. E ele vira as costas para Deus. A última aplicação. Eu disse que tem 3 personagens, não falei? Mas existe um 4º personagem nessa parábola. Vocês sabem qual é? Qual é o 4º personagem que tem nessa parábola? São os servos. Lembra que o pai falou assim: buscai a roupa, o anel, a sandália e fazer o banquete. Os servos somos nós, igreja. Deus já providenciou a roupa, e nós temos que ir atrás dos pecadores, para que eles possam ouvir o Evangelho e ser revestidos da justiça de Deus. Nós temos que colocar o anel na mão dessas pessoas, ou seja, trazer dignidade para essas pessoas.
Há tantas pessoas entregadas ao pecado, às drogas, que têm vivido como um cão no mundo. Mas eles são filhos, eles são homens, eles são seres humanos. E nós precisamos restabelecer a dignidade para essas pessoas. Talvez com um emprego, com um casamento, com uma família. A sandália significa ser filho. Nós temos que receber essas pessoas e fazer com que elas cresçam e se transformem em filhos de Deus. E o banquete, irmãos, é não rejeitar essas pessoas, mas pelo contrário, aceitá-las e recebê-las, um pecador arrependido, como filho de Deus. E outra coisa, a igreja precisa entender e ter discernimento e sabedoria, porque Deus aceita pecadores arrependidos. Sabe, queridos, as pessoas podem chorar, lamentar pelo seu pecado, mas o que vai demonstrar que essa pessoa se arrependeu é se ela mudou de vida. E a igreja tem que ter sabedoria disso, para não aceitar qualquer pecador dentro da igreja, mas pecadores arrependidos, porque a igreja de Cristo é santa. E eu queria terminar dizendo o seguinte: talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que está nos assistindo, você pode falar assim: ah, Luciano, você está falando aí, eu vou para o mundo, lá eu tenho amigos, lá eu sou aceito, as pessoas me aceitam como eu sou, me abraçam. Mas fique sabendo que ninguém vai te abraçar como Deus vai te abraçar. O mundo pode te abraçar, pode te aceitar, mas ele vai te usar como quem usa algo descartável. Quando você não tiver mais interesse, ele vai jogar fora, jogar no lixo. Mas Deus não joga ninguém no lixo. Deus tira do lixo e faz dele uma nova criatura. E Deus pode abraçar o pecador, porque em Cristo Deus estava de braços abertos, derramando o seu sangue ali na cruz, para que através do seu sangue, da sua morte e ressurreição, o pecado fosse perdoado e o pecador fosse aceito diante de Deus. Então os braços abertos de Cristo permite agora que o Pai te abrace. Ninguém vai te abraçar como o Pai, como Deus. E eu quero terminar fazendo umas perguntas. Você se alegra com a volta de alguém que se arrependeu? Você sente alegria? Você tem vontade, desejo de ver pecadores se voltando para Deus? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você: com quem que você se parece na parábola? Com o pai que fica olhando ao longe, desejoso de ver o pecador voltando, que abraça, que beija, que recebe, que perdoa? Ou você é como o filho mais novo, que não quer estar debaixo da autoridade do pai, mas quer estar no mundo, desfrutando dos prazeres do mundo, e que o fim dele é andar com os porcos e comer com os porcos? Ou você é o filho mais velho que está dentro da igreja, que serve a Deus por interesse, mas que não conhece o Pai e não ama o Pai? Quem é você? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da Igreja Presbiteriana da Glória. Que a Igreja Presbiteriana da Glória continue sendo uma bênção em Vila Velha, aqui nesse bairro. E que assim como Deus Pai, ela seja uma igreja de braços abertos, pronta para receber os pecadores que se arrependem. Que Deus te abençoe e que Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para você ficar de pé. Vai ter mais algum louvor, mais alguma música? Pode encerrar? Pode encerrar? Queridos, Deus te trouxe aqui nessa noite.
E meu desejo, a minha oração é que você volte para casa sem esquecer o que foi dito aqui. Que você possa meditar no que foi dito aqui. Porque nós não estamos falando de algo passageiro, nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de salvação. Obrigado a todos aqueles que vieram. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, Senhor, pela bênção da chuva que cai lá fora, que traz refrigério, que molha a terra, Senhor, que traz vida. E graças te damos, Senhor, pelo derramado do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Porque da mesma maneira, Senhor, lava, purifica, traz um novo cheiro, um novo ar, mas traz também vida, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelas vidas que aqui vieram. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda, Senhor, uma boa semana de vida, guardados pelo Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a orar. Nos ensina, Senhor, a amar a Ti, Senhor, cada dia mais. Nos ensina a amar o nosso próximo. Tira de nós, Senhor, o fariseu que há dentro de nós, que ele nunca venha a crescer, Senhor. Mas nos transforme, Senhor, à semelhança de Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos orar como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.